Oi, gente! Vamos ao nosso último episódio especial sobre o GoRN, a iniciativa do Sebrae que colocou em destaque no Rio Grande do Norte os trabalhos das comunidades inovadoras de startups. Gerou trocas de conhecimentos entre estudantes e profissionais e muitos negócios entre empresas, investidores, aceleradoras e clientes. Vem com a gente conhecer histórias de sucesso de quem empreende com inovação, tecnologias e sustentabilidade. Eu converso agora com a Fernanda Sobral, ela que é cofundadora da startup de moda circular Arara Azul. Fernanda, seja bem-vinda. Oi, Érica, muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Fernanda, a gente tem um quadro aqui no GoRN na Band chamado Pitch. Então eu queria começar o nosso bate-papo aqui no estúdio te convidando para, em 1 minuto e meio no máximo, fazer aí um pitch. É quase que um pitch de elevador, né? Para quem é do ecossistema de startup, faz um pitch para a gente contando o que é a Arara Azul. Estou bem treinada, já vou fazer outro aqui no evento. A Arara Azul é uma startup de moda circular que surgiu em 2019 com o propósito de dar destino apropriado à roupa de segunda mão e promover o crescimento de mulheres. Então, hoje a gente na Arara tem 3 frentes de negócio, que é o brechó, onde a gente vende roupa, que é a reciclagem, onde a gente recicla tecidos sem condição de uso em oficinas de capacitação nas comunidades de Natal, e a parte de doação, que é o projeto Arara Social, onde a gente leva a dignidade no vestir para mulheres em situação de vulnerabilidade e situação de rua. Olha só, viram aí, né, gente? Preparada. Agora, Fernanda, explica para quem está assistindo a gente exatamente qual a importância, né, do pitch nesse processo das empresas, das startups principalmente. O pitch, né, como você explicou muito bem, ele pode ter de 1 minuto e meio até 5 minutos, dependendo da sua banca, digamos assim. E o empreendedor, ele prepara o pitch de acordo com quem vai ser o interlocutor. Então, hoje a gente vai apresentar um pitch com foco no público, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Mas, quando a gente vai apresentar um pitch para captação de investimento, a gente já muda o drive do pitch. A gente pode apresentar Muda pitch. o drive pitch, gente. O que é isso? Traduz. Vamos lá. Hoje eu vou apresentar um pitch para público. Então, eu vou mais explicar o que é a Arara, para que as pessoas conheçam o nosso negócio. Quando eu vou apresentar um pitch para um investidor, eu tenho que trazer dados mais estratégicos para que ele se sinta seguro em saber que o meu negócio é um negócio promissor. No GoRN, a comunicação digital esteve presente em muitas palestras e mesas redondas. Trabalhar com influência na internet requer muita disposição, consistência nos conteúdos e estar preparado e preparada para lidar com os perrengues, viu? Cada vez mais empreendedores dos mais variados segmentos de negócios estão usando as ferramentas de vídeos e as redes sociais para se relacionarem com o público. Eu converso agora com George Daniel, criador de conteúdos digitais e criador também dos Signos Nordestinos. Tudo bom, George? Oi, Érica, tudo bom? Maravilha, né? Maravilha, muito bom poder te receber aqui no nosso estúdio do GoRN. Na Band, conta pra gente um pouco aí das informações, dos insights que você trouxe para o GoRN esse ano. Então, eu palestrei, a gente foi falar sobre mídias sociais para negócios, sobre criação de conteúdo, na realidade sobre o desafio do criador de conteúdo hoje em dia, né? Porque o empresário, o cara também que tem uma startup, que está colocando negócio, ele se vê como um criador de conteúdo porque às vezes não tem dinheiro para bancar uma agência. Então, eu vim falar muito dessa questão dos desafios, da peleja, de que não é fácil, mas também que a gente precisa de disciplina, de planejamento, de entender que isso é tão importante quanto o próprio gerir o negócio, tá entendendo, Érica? Sim. Você que lida muitas vezes, né, aí com esses profissionais, com empresários, que muitas vezes são de outros segmentos, são de outras áreas e que não têm realmente esse entendimento, né, de como utilizar as redes sociais de forma profissional. O que você tem observado? E conta pra gente uma ou outra dica que você acha que assim, nossa, isso aqui realmente pode fazer a diferença na sua criação de conteúdo. Então, hoje eu acho que não é uma nova tendência, né, mas na realidade eu acho que é a humanização das coisas, né? A gente fala muito sobre humanizar, sobre se envolver dentro desse processo, mas eu acho que também
é de parar de panfletar nas redes sociais, parar de ser o quê? Um álbum de figurinha. Porque as pessoas estão cansadas, as pessoas entram na internet e querem ver um conteúdo que agregue na vida delas. Tem que ser humanizado. Exatamente. Né? Independente se é um negócio, se é um blogueiro, enfim, é chegar e ver um conteúdo que, eu terminei, cheguei, legal, isso vai somar na minha vida. Então, eu acho que é muito isso, né? De entender as redes sociais como uma extensão da nossa vida e pensar em criar conteúdo de fato que as pessoas tenham interesse em consumir. Eu vou conversar agora aqui com o publicitário e empresário Caio Silva, ele que é da agência de marketing criativo Vai Lá e Cria. Caio, esse nome já é bem criativo, né? A ideia é você incentivar também o profissional a colocar a mão na massa, a ser um influenciador, é isso? Exatamente, Érica. A gente percebeu que muita gente pode ser o dono, o próprio influenciador do próprio negócio. Né? Às vezes a pessoa ela sabe falar do negócio dela, mas ela contrata uma agência para fazer, procurar no Google, procurar uma imagem no Google, fazer um conteúdo que não é ela que está fazendo. Então a gente pensou, poxa, por que as pessoas têm tanta vergonha de aparecer no Instagram? Por que as pessoas acham que criar conteúdo é só para quem é artista, para quem já sabe fazer oratória? Eu acho que a gente está num momento que não é uma opção. Você tem uma profissão e você precisa passar para as pessoas isso. Então a gente traz técnicas de oratória, de produção de conteúdo, e aí a gente faz essa imersão e incentiva a pessoa a produzir conteúdo. Conta um pouquinho dessas orientações, assim, o que você diria para quem está assistindo o nosso programa, que quer destravar na internet, né? Quer começar a gravar mais stories, fazer lives, assim, dá aí algumas dicas pra gente. Eu vou dar uma dica aqui, que é para essa galera que fala que não tem tempo, que tem vergonha. Eu não vou pressionar, então vamos lá. Primeira coisa que você pode fazer, se eu estou vendendo essa caneca aqui, sim, em vez de eu aparecer, olha gente, essa caneca, eu posso simplesmente filmar com a minha voz. Você já começa aos pouquinhos a destravar. Né? Então, assim, existem palavras-chave, por exemplo. Eu não sei o que eu vou postar. Se eu coloco caneca personalizada no YouTube, no Google, ele vai me dar várias sugestões de termos que você pode usar também para fazer. Então, assim, não tem desculpa. Não tem isso aqui, eu não tenho tempo, eu tenho vergonha de aparecer. Tá todo mundo no digital. Se você não estiver no digital, você tá fora. Outra área da comunicação que também teve destaque no GoRN foi a de roteiro para histórias em quadrinhos. Inclusive, teve até lançamento de uma HQ roteirizada por uma potiguar, que contou pra gente lá nos estúdios os bastidores da produção deste trabalho, que envolveu profissionais de várias áreas, inclusive, além de muita pesquisa. Aqui no estúdio do GoRN na Band, eu vou conversar agora com a Milena Azevedo, ela que é roteirista de histórias em quadrinhos e lançou uma nova HQ aqui no GoRN. Seja bem-vinda, Milena. Muito obrigada. Milena, primeiro explica pra gente como que funciona o seu trabalho, né, dentro dessa função de roteirista. É um trabalho que poucas pessoas, Érica, sabem que é trabalhoso, que as pessoas olham a revista em quadrinhos e acham que o desenhista fez tudo. Realmente, tem desenhista que também escreve roteiro, mas a história como um todo, o esqueleto, a estrutura da revista em quadrinhos, ela é feita pelo roteirista, né? É a gente que faz a descrição de cada quadro da cena e compõe a página e vai trabalhando também os personagens, ditando o ritmo das cenas, né? E essa parceria com o desenhista é que aí ele tem que ter aquele feeling de justamente entender qual é aquele momento que ele pode acelerar um pouco mais na trama, qual o momento que é um pouco mais melancólico, a interiorização do personagem, quando está ali perto do clímax, né? Como é que deve ser também o ritmo ditado na página. Então a gente trabalha essa questão de layout de página junto com o desenhista, né? Claro que o desenhista mais habilidoso, ele já pesca, já vai entender e já vai fazer o layout de página direitinho para expressar aquele momento da história e do conflito ou dos personagens. Milena, no GoRN você teve a oportunidade, né, de lançar uma nova HQ. Conta pra gente sobre essa HQ, enfim, do que se trata. Conta tudo pra gente. Olha, Érica, isso aqui foi um trabalho muito, muito especial, porque eu sou muito fã do Oscar Schmidt e sou muito fã dessa equipe, dessa seleção que ganhou o PAN de 87, né? Esse ano a gente está comemorando 35 anos da conquista do PAN de Indianápolis e a história desse PAN e de como a seleção de basquete masculina chegou até ele é muito bacana. E assim, pra gente
concluir, né, essa parte do lançamento, eu queria que você falasse sobre qual a importância, né, de um evento como o GoRN proporcionar esse tipo de espaço para você, como quadrinista, como roteirista, né, divulgar o seu trabalho, não só o do Oscar, como os demais trabalhos que você já lançou. Olha, o GoRN é um grande evento que o Sebrae promove de empreendedorismo, de games, de cultura pop como um todo, né? E a Clébia, que me convidou para participar esse ano, agradeço muito, porque os quadrinhos cada vez mais estão marcando presença aí dentro da cultura pop. E o quadrinho nacional, né? Não é só aquele quadrinho importado de super-herói ou dos grandes nomes que a gente já conhece, de desenhista, de roteirista, mas o quadrinho nacional. E nesse caso aqui, é um resgate, sabe, é uma memória de um jogo incrível, que uma competição como um todo, né, que foi o PAN de Indianápolis, mas afinal o Brasil e Estados Unidos, ela marcou não só para o Brasil, mas ela interferiu no basquete mundial, porque mostrou a importância da linha de 3 pontos e também chamou a atenção para os Estados Unidos de que era importante deixar os jogadores profissionais da NBA participarem da seleção. Durante os 2 dias de GoRN 2022, as startups tiveram a oportunidade de expor seus planos de negócios para investidores e também para aceleradoras de empresas vindas de outros estados que estiveram presentes no evento em busca de projetos inovadores nas áreas de tecnologias e jogos digitais. Eu vou conversar agora com o Fabiano Nagamatsu, ele que é diretor de inovação da Austin Move, aceleradora e investidora de startups de São Paulo, aqui no GoRN, né, Fabiano? Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. É um privilégio fazer parte, né, dessa entrevista e falar um pouquinho do que aconteceu no GoRN. Pois é, eu soube que aí você teve acesso, né, a várias empresas, vários projetos, startups. Conta um pouco como que é o trabalho da aceleradora. A Austin Move basicamente é uma aceleradora de startups no estilo Venture Builder, ou seja, nós temos squads de branding, de desenvolvimento, sobretudo no formato de Web3. Então nós focamos muito nessa tese de Web3 e nós também temos uma vertente de investimentos. Hoje temos um fundo ali e um crowdfunding para que a gente possa investir em startups. Muito legal, Fabiano. Você que está inserido, né, diretamente nesse contexto da inovação, como que você tem visto o desenvolvimento do metaverso, da Web3, das NFTs, enfim? Conta pra gente um pouco como é que está esse mercado, né? Muitas vezes quem não faz parte do mercado acha que é algo muito inalcançável. Como que está no momento isso? Bom, assim como no passado a Web 1, que é a internet da informação da década de 90 para cá, ela também foi assim, muito questionada, a Web 2 já não teve tanto essa questão que foi a era das redes sociais, né? Facebook, LinkedIn, Instagram, não foi tão questionada. A Web 3 ela já está sendo um pouco questionada, por quê? Porque ela descentraliza as questões, ela faz com que a pessoa seja a protagonista. Então, no mercado secundário, a gente, de certa forma, não precisamos mais de um intermediador, talvez de taxações de banco, de câmbio. Eu mesmo posso comprar, como eu posso vender também ali, e isso de uma forma transparente e segura na internet. Evidentemente que essas tecnologias, elas dependem de uma infraestrutura um pouco mais robusta. E aí, é claro, vindo o 5G, o Brasil, vendo as empresas, não somente públicas, como privadas, também fazendo um investimento em infraestrutura em suas cidades, municípios, isso acaba atraindo mais startups que queiram empreender nisso, né? E mais também pessoas, porque toda empresa é startup e precisa de público, precisa de demanda, né? De forma empática. E aí, evidentemente que a gente hoje no Nordeste nós temos uma fortaleza, que aí é um povo muito criativo, um povo muito de inovação. Então nós temos muitas empresas de game que estão sendo lançadas para o metaverso aqui a partir do Nordeste. Isso é muito importante. Por isso que nós estamos vindo para cá também, de São Paulo, saindo dos grandes centros, descentralizando para que a gente possa
visualizar, assim como nós vimos desse evento do GoRN. Nas áreas de inovação e sustentabilidade, os participantes do GoRN conheceram um exemplo muito interessante de aplicação da internet das coisas. Em Minas Gerais, a modernização das luminárias públicas de Belo Horizonte conecta diferentes pontos da cidade através da internet de ultra velocidade. Gente, eu vou conversar agora com um dos nomes daqui do GoRN, referência neste segmento de processamento de dados. Ele vai explicar para a gente todos os detalhes, veio lá de Minas Gerais para conversar com a gente. Seja bem-vindo, Leandro Garcia, que é presidente da Prodabel, a empresa de economia mista, de processamento de dados de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Érico. Um prazer estar aqui. Você foi um dos principais palestrantes, né, do GoRN, principalmente do primeiro dia do GoRN. Conta pra gente um pouco sobre a sua palestra, a sua mensagem principal dentro desse segmento de processamento de dados. Então, Érica, eu falei na minha palestra sobre cidades inteligentes e sobre como Belo Horizonte tem abordado o tema lá na capital mineira, né? Então, um dos pontos centrais, a infraestrutura fundamental para que isso exista, foi criada a partir da PPP de iluminação pública, onde a gente modernizou 185 mil luminárias na cidade, trocando de luminárias convencionais, aquelas que têm a lâmpada de vapor de sódio, por luminárias de LED. Isso por si só já evolui, já gera economia de energia, já gera melhor iluminação, uma série de outros pontos. Mas um ponto fundamental é que cada luminária em Belo Horizonte hoje é um nó de uma rede de tecnologia. Então, na porta da casa de todo mundo, em 185 mil pontos da cidade, a gente tem uma rede de luminárias que é propícia para receber ações relacionadas com temas inteligentes. Para a gente explicar, Leandro, para os nossos telespectadores, né, assim, quais seriam as aplicações, alguns exemplos aí de aplicação desta tecnologia que já está em voga, né, lá em BH? Muito legal. Então vamos lá. Eu falei na minha palestra também de um dos exemplos, que é sobre conectar pontos distintos, né? Por exemplo, em Belo Horizonte, se tem uma ambulância em processo de atendimento, essa ambulância tem uma capacidade de conectividade e ela conversa com essas luminárias, né? Então, a luminária tem uma integração com a ambulância e uma integração com um semáforo mais à frente, por exemplo, que pode ser aberto para privilegiar a passagem de um serviço de emergência, por exemplo, né? Então, esse tipo de ação, esse tipo de conexão leva o nome de Internet das Coisas, a sigla IoT do inglês. Ou né? seja, a aplicação mesmo, né? Essa na prática da real, internet das coisas. Internet das Coisas é uma aplicação real, na prática, que muda talvez em alguns minutos de atendimento de uma ambulância, né? Então, e como esse exemplo, tem inúmeros que podem ser aplicados num contexto semelhante, sempre sobre conectar coisas. Sim, sim. Gente, chegamos no quadro Deu Match e eu estou aqui com duas empresárias que vai contar pra gente como aconteceu este match durante o GoRN. Eu recebo no estúdio do GoRN na Band a Ana Luchiari, ela que é CEO da startup ZSafe, professora da UFRN. A startup oferece testes de biossegurança para novos produtos. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. E a gente recebe aqui também a Larissa Ramos, ela que é embaixadora da aceleradora F-Boost, que aí acelera várias startups em todo o país. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Quem vai começar a contar pra gente como que aconteceu esse match? Ana. Vamos lá, então. Vamos lá. Vim aqui pro GoRN ontem, né? E aí prestei atenção numa palestra que estava acontecendo sobre aceleradoras abertas, né? Que me chamou a atenção pelo título. E aí encontrei a Larissa lá palestrando, assisti a palestra da Larissa e logo em seguida me atraiu conversar mais com ela para saber como que a gente poderia encaixar a ZSafe, que é uma startup na área de saúde. E aí conversando com ela, encontramos algo em comum, né? Então, o que eu estou procurando é que a gente consiga ter contato com outras empresas, consiga estabelecer um network e a Larissa oferece isso. A aceleradora vai me colocar em contato com empresas da América Latina toda, do Brasil todo.
isso vai ser bastante importante para a Z6. Eu soube, inclusive, né, Larissa, que a Ana foi a que mais questionou lá durante a palestra, Sim. né? Conta pra gente um pouco. Ontem foi uma surpresa, ontem à noite, no palco de Health Techs, e aí, aproveitando a startup desse setor de saúde, a gente falou um pouquinho de inovação aberta, falamos da aceleradora de startups, e na sequência, além da pergunta da Ana, a gente já foi conversar um pouquinho depois no stand. Falei também do FBoost, nós estamos com a seleção aberta, então nós pegamos startups do Brasil inteiro e de qualquer setor. O nosso grande diferencial é conexão com os nossos clientes, com o nosso ecossistema, a nível grupo. Hoje nós conseguimos conectar com nossos mais de 1.600 clientes no Brasil e 18 mil clientes a nível internacional. Então, o que a Ana comentou sobre a América Latina, a gente consegue apoiar, assim como na Europa também, em outros continentes como a Ásia que a gente está inserido. Eu imagino que é um trabalho que exige um custo muito alto, né? Para você desenvolver, você precisa também, assim como outras startups, ter este apoio de aceleradoras. Eu queria finalizar aqui esse Deu Match com vocês explicando qual a importância desse impacto do GoRN, né, no trabalho de vocês e exatamente para fazer esse networking. Então, o GoRN possibilitou agrupar todas essas startups, né? Então a gente tanto tem contato com outras startups, também de produtos que possam se interessar pelos nossos testes, quanto de aceleradores. Então, como a gente está muito no começo ainda, nós temos apenas algumas aprovações, né, no Startups NE, estamos no Centelha, na Liga do Câncer, e falta clientes. Então, o que a gente busca no mercado é ter contato com clientes, que é o que a aceleradora da Larissa vai proporcionar. Maravilha! E eu resumiria em duas grandes palavras, né? Conexão, muita conexão aqui no evento, e também a possibilidade de cocriação, exatamente apresentando as soluções das startups com corporações, com players. Então aqui é um ambiente propício para isso. Bom, aqui no estúdio do GoRN na Band, eu vou conversar agora com dois profissionais que estão à frente de parques tecnológicos aqui do Rio Grande do Norte. Eu converso com o Rodrigo Romão, ele que é diretor do Metrópole Park da UFRN. Bem-vindo, Rodrigo. Exatamente. E vou conversar também com o Olavo Oliveira, diretor do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo Pax, que está chegando em Macaíba, né, Olavo? Seja bem-vindo. Obrigado. Para a gente começar, então, aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês explicassem para o público o que são parques tecnológicos e qual a importância disso para o ecossistema de empreendedorismo. Começando pelo Rodrigo. Bom, pessoal, um parque tecnológico, ele é uma entidade que ela faz uma conexão com vários entes que são importantes, né? Ou seja, a gente se conecta com demandas da sociedade, a gente se conecta com empresas, a gente se conecta com o poder público e tenta trabalhar numa sinergia em prol do movimento econômico positivo, né? Especificamente do Metrópole Park, a gente atua no segmento de tecnologia da informação, então a gente tenta levar exatamente o ecossistema de arranjos do governo, de empresas, da sociedade a pensar em formas que a tecnologia possa impactar de forma positiva, né, o nosso ecossistema aqui da cidade de Natal. E Olavo, conta pra gente também, assim, como é que está sendo esse planejamento, né, para a chegada de um parque tecnológico em Macaíba? É uma novidade, na verdade não é tanta novidade, mas o objetivo do PAX é integrar os três setores, né, da sociedade, né? As universidades, a academia, o setor produtivo e o governo, né? Fazendo com que essa integração devolva à sociedade produtos, né, inovadores, que tragam para a sociedade benefício, né? Não somente para a sociedade, para a economia como um todo, né? E ele está sendo inaugurado agora no final do ano, início de 2023, lá em Macaíba, próximo do Instituto Santos Dumont, que é o nosso parceiro. Temos 14 instituições integradas nesse processo, tanto órgãos do governo como empresas públicas, privadas, né, que estão integradas. Então, é um movimento muito grande para o Rio Grande do Norte, trazendo uma perspectiva muito grande para o Rio Grande do Norte a partir de 2023. Então, esperem e vocês vão ver que quando tivermos o próximo GoRN aqui, a coisa vai ser mais diferente e, com certeza, a economia do Rio Grande do Norte vai estar bombando, se Deus quiser. Tem um outro
quadro aqui no programa chamado Fuck Up, que a gente quer destacar exatamente momentos de fracassos aí, né, das pessoas, dos empresários. Conta pra gente aí alguma situação, algum perrengue que você vivenciou. Essa é uma situação até curiosa. Em meados de 2016, quando a gente começou a buscar clientes do Sul-Sudeste, a gente conseguiu fazer um agendamento de uma importante reunião com um grupo de concessionárias do Sudeste. Então a gente se deslocou aqui de Natal para lá. Em 2016 ainda não tinha o hábito de fazer demonstrações por meio de Meet, por meio de Zoom. Então basicamente, se você tinha um cliente potencial, você tem que se deslocar, ir até a região, fazer a apresentação, ou ter um negócio muito bem aquecido por telefone e chega lá para fechar. Esse grupo de concessionária nos recebeu com um certo preconceito, porque era uma empresa nova e não conhecia. E quando a gente chegou lá com esse sotaquezão que temos aqui de Natal, Rio Grande do Norte, esse indivíduo ele falou: nossa, eu recebi vocês são uma empresa muito jovem, desconhecida, e eu não sabia que vocês eram de Natal, Rio Grande do Norte. Eu não tinha a mínima noção de que uma empresa de Natal, do Rio Grande do Norte, poderia desenvolver tecnologia para um segmento como esse. Isso foi uma coisa muito chata que aconteceu. A gente acabou não fechando com esse cliente, tanto por motivos de relacionamento até desse primeiro contato. Exatamente. O primeiro contato foi meio turbulento, correto, né? E como também a gente não se sentiu confortável em desenvolver uma parceria com esse cliente, por mais que fosse um grande cliente. E o mais interessante de tudo é que essa experiência me ajudou a posicionar meu negócio de uma maneira completamente diferente, né? Sabendo que o preconceito existia de empresas pequenas, e principalmente quando elas são do Nordeste, atuando com tecnologia para um segmento super tradicional, que é o segmento automotivo. Então a gente aprendeu a saber posicionar a empresa a partir desse momento. O mais curioso é que em 2020, esse mesmo grupo nos prospectou, porque a gente já tinha feito muitos cases com relação a grupos do tamanho dele com marcas que ele possuía. Aí já foi o contrário, exatamente. Eles que foram atrás de vocês. Eles entraram em contato conosco via nosso site, pedindo uma demonstração. Nesse momento a gente não precisava se deslocar, até por conta de todo o hábito desenvolvido pela pandemia. E nesse momento a gente fechou com esse grupo. A pessoa que me deu aquela situação completamente desconfortável não estava mais lá, era outra pessoa. Eu até comentei isso com ele, ele ficou até do tipo: nossa, que pena que coisas do tipo acontecem, né? Mas a gente conseguiu fechar com esse grupo, hoje é um dos nossos melhores clientes. E a história que a gente vem construindo hoje é super bem sucedida, mas aconteceu esse caso. Eu converso agora aqui no estúdio do Gol RN na Band com a Mona Lisa Medeiros, ela que é Head de Mercado e Portfólio da Bossa Nova Investimentos. Nasceu aqui em Natal, tem toda uma história, né, super bonita, e hoje está bombando lá em São Paulo com a Bossa Nova. Mona Lisa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com você hoje nesse evento que é tão importante para o nosso estado. Pois é, eu queria exatamente começar a partir daí, né? Você está aqui em Natal nesse período, fala um pouco do seu atual trabalho e como que você vê a importância do Gol RN para o nosso mercado, para o nosso ecossistema. Perfeito. Eu sou Mona Lisa Medeiros, eu sou Head hoje na Bossa Nova Investimentos. A Bossa é o maior fundo de investimentos, o mais ativo, né, da América Latina. A gente investe em startups no momento do pré-seed e seed. São empresas ali que já estão faturando, já estão operando com clientes e estão buscando ali aquele capital, mas também o conhecimento de empresários que já fizeram o negócio dar certo para ajudar esse negócio a desenvolverem, né? Agora, Mona, você como Head de comunidade, né? Eu imagino que você tenha contatos aí hoje, né, com comunidades de vários estados, né, de várias regiões. Como que você tem visto hoje o desenvolvimento dessas startups brasileiras, assim? Em que momento nós estamos? Hoje eu tenho contato com os 27 estados, né, 26 estados mais o Distrito Federal, e eu consegui entender um pouco sobre como que funciona a dinâmica do ecossistema. As pessoas acham que startup é tudo a mesma coisa, tecnologia não é. E quando a gente fala sobre desenvolvimento de negócio por regiões, já vemos uma grande diversidade, diferença mesmo de nível de maturidade. E quando a gente entra nas regiões, a gente ainda vê outro cenário. Estados mais envolvidos que outros e várias culturas ou particularidades, coisas que realmente são mais características de uma região e de outra, fazem com que as empresas tenham um diferencial competitivo que é único. É o que a gente chama da vocação da região, né? O país inteiro acordou para essa temática e está todo mundo desenvolvendo negócios e com essa visão mais empreendedora para as novas possibilidades até de empregos. E é o tema que eu estou falando aqui também no GoRN, né? Possibilidade de carreira na inovação.
que você pode empreender, mas você também pode intraempreender. É você entrar numa empresa com essa visão empreendedora também, já pensando no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da região. Sejam protagonistas da sua própria história, vão atrás e se informar mais sobre essas novas possibilidades que a gente tem aqui. Nosso estado é muito rico e eu acho que essa movimentação toda serviu para mostrar que somos plurais e tem muita possibilidade de crescimento quando a gente se junta e faz algo grande para entregar e deixar de legado para o nosso estado também.